Bom, eu vou fazer a correção do trabalho que foi passado para casa, correctado de la reima task. Eu passei 2 frases para serem passadas para o esperanto. A primeira, o professor ensinou matemática. Como é que a gente pode fazer isso, professor? Você está sem som, Hegel. Nádia também, como é que a gente pode escrever isso, professor? E eu pedi no detalhe que não usasse o verbo instrui, e sim o verbo ler-me. Porque o verbo instrui é simples, né? Eu quero o verbo ler-me. Como é que é, professor? La instrutor. La instruistor. La instruistor. Instruitor. Isso. Como é que fica ensinou usando o verbo ler-me? Que o verbo ler-me é aprender. Lernes. Não é ler, é lernes. A gente vai ter que acrescentar uma coisinha nele, porque o ler-me é estudar, aprender. Ensinar deriva do verbo ler-me, mas não é bem ler-me, né? Então, a gente vai ter que botar lá instruisto lerniges mathematicum. Porque ler-me é estudar, tá? É aprender. Quando a gente quer fazer aprender, a gente tem que usar o verbo ler-me, mas nós vamos ver isso mais à frente. A segunda frase é: ele deve limpar a roupa. O pronome é e. O verbo, eu coloquei porque aqui eu não coloquei, mas no exercício eu coloquei umas ajudas, né? O verbo deve, dever, é deve. Então, li, devas. Agora, Purige. Purig, lá. Purig, la veston. La veston. La veston. La veston. Ah, é singular. Isso. Li, devas, purig, la veston. Então, tudo bem, muito bem. Agora vamos ver por que precisamos usar o prefixo ig nestas frases. Tá? Lá instruisto lerniges mathematicum. O verbo, o prefixo, o sufixo ig, em Esperanto, sufixo almetebla, quer dizer, que é para ser colocado altiae radicoi, a todos os radicais. Cai exprimanta e exprimindo, lá efficum deia causa, o efeito de alguma causa. Vamos em frente para a gente entender melhor. Ler-me. Ler-me estas acquiradisticium prescientium arto caelia. Então, é adquirir conhecimentos sobre ciência, arte e outros. Isso é ler. Então, ler-me significa adquirir. Conhecimento é estudar, aprender, né? Aprender. Então, quando eu quero transformar isso em ensinar, eu tenho que pegar o verbo ler-me e acrescentar o sufixo ig, que quer dizer fazer, tornar. Né? A tradução de ig com i, é fazer, tornar. Então,
o sufixo ig ele dá a ideia de fazer, tornar alguma coisa relativa à raiz. A raiz é aprender. O ig é fazer aprender. Por isso, que fazer aprender é ensinar, não é? Então, nós temos aí o porquê de usar o ig junto ao verbo learn. Então, aí, com isso, nós temos o efeito, né? Que, através do ensinamento, nós temos o aprendizado, né? Já o verbo por ig, ele vem de uma raiz adjetiva, que é pura, né? Puro, limpo. Pura significa, em Esperanto, pura é Esperanto, significa puro, limpo. Então, se eu quero transformar em limpar, né? Pura significa limpo. Se eu quero transformar em limpar, eu tenho que acrescentar o ig, a raiz, para que ele possa dar a ideia de tornar limpo. Pois não? Alguém falou. Não? Foi impressão minha. Então, limpar é purig. É o efeito tornar limpo. Entendido essas duas frases? Ou muito complicado? Yes. Tá bom. Então, vamos em frente. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do ig. É até bom porque o Hegel não esteve e ele vai ver mais ou menos isso. Nulo. Nulo. Ripeto, bom vôlei. Nulo. 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 É l'anomo della numeralo zero, né? É o nome do numeral zero. Aliás, eu esperava que vocês me perguntassem isso, que quando eu dei os numerais, eu falei de 1 a 10 e fui até um número elevado, mas eu não falei do zero. E ninguém me perguntou, mas eu fiquei na minha e agora nós estamos colocando, né? Então, nulo, acredito que agora vocês não vão esquecer. Nulo é zero. Tá? Altamiro, Então, pois não? uma observação. Esse fenômeno é consequência do fato de que o Esperanto é sempre positivo. O pessoal nem se preocupou com zero. Muito bom. Isso aí. O pessoal está esperando 10, né? Então, nós vamos colocar uma frase aqui para exemplificar a palavra nulo. Eu gostaria que vocês repetissem, tá? La concepto La La concepto Concepto. pri nulo prinulo Nulo. il numeralo il numeralo Numeralo. ancora ancora ne existis. ne existe. Existe. Então, o conceito de zero como numeral ainda não existia. Isso falando sobre uma determinada época, né? Então, é uma frase que a gente tirou do... O conceito de zero como numeral ainda não existia. Então, agora nós vamos acrescentar o ig ao nulo. Né? Deixa eu ver se eu pego aqui a minha canetinha. Aqui nós temos o nulo, né? Que é o radical. Quando nós vemos nulo, já não é mais o radical, é a palavra. Nulo é o radical, é a raiz, né? Eu acrescento o ig e transformo em verbo. Então, você acrescento o ig e transformo em verbo. E aí, nulig significa sem anular, que é igual a sem valorig. Sem é um prefixo, tá? Valorig, que é tornar sem valor. Sem valor. Nulig é tornar sem valor. Igualar ao zero, né? Tornar sem valor. Então, a frase li nuligis la voyagion pro manco de partoprenantoi. Repito, bom vôlei. Li nuligis La voyage
Promanco de partoprenanto. La voyagem por Promanco de Partoprenanto. Partoprenanto. Ele anulou a viagem pela Isso falta aqui de é aquilo, participante. isso, aquilo que a gente falou, uma cometita voto, partoprenanto. Bom, ele anulou ou cancelou, né? Porque não é só anular, é tornar sem valor, fazer com que não existisse, cancelou a viagem por causa da falta, ou por causa da falta de participantes, como disse o professor. Tá? Então, ele cancelou, tornou nula a viagem por falta de participantes. Eu não sei se vocês estão copiando. Se estiverem, me avisem. Eu estou. Então, eu só vou mudar quando você disser ok. Não, ok, já passou, tudo bem, vamos em frente. Obrigada. No ligo, nada. Nós tínhamos no ligo, que é um verbo. Lembra daquela sua pergunta da semana anterior? No ligo. No ligo. Não quer dizer não ligo, não. Eu ligo, sim. É no ligo. Tá? No ligo. Dissolução. Rompimento de um acordo. Tornar nulo um acordo. No ligo. É dissolução. Então, vamos a uma frase. Lá no ligo de la decision esti decidita. Espera aí. Está errado isso aqui. Perdão. Quando a gente erra, a gente tem que consertar. Exatamente. Onde nós estamos? Nós estamos aqui. Estes decidita. No ligo. Lá no ligo de la decision estis decidita de ili. Ripeto, bom vôlei. Lá no ligo de la decision casamento. Este decidita de ili. Então, lá no ligo de la decision, a gente fala as duas letras. Decidita de ili. Por que decidium? Porque é casamento de duas pessoas. Então, que é o casamento entre duas pessoas. Se eu quisesse me referir ao casamento de um homem, eu diria edzidion. Se eu quisesse me referir ao casamento de uma mulher, claro que é sempre entre um e outro, mas se eu estou me referindo ao casamento em relação a ele, eu vou dizer edzidion. Se eu estiver me referindo em relação a ela, eu vou dizer edisnidion. Eu vou acrescentar o IN, que é o indicativo de feminino. Então, nós vamos ter aqui a anulação, lá no ligo. A anulação do casamento foi decidida por eles. Tá? Foi decidida por eles. Ok, Nádia? Ok, queria que você escrevesse o feminino do que edzidion. Então, espera aí. Eu vou voltar aqui. É só você me dizer. Depois... Quando bota o G, tem o masculino e o feminino então, junto. espera aí. Então, deixa eu dizer a você aqui. Aqui, ó, não. Feminino tira o G, tá? Feminino tira o G, fica zi. Aqui você bota NI. Entre o I e o G, você coloca NI. Edisnidion.
Entendeu? Edisi. Não, G não. G você tira. Então, G, E. Edizinidion. Então, tem I-N-I. 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 É E-D-Z-I-N-I, G contra apelo, O-N. Ok. Edizinidion. Obrigada. Nada. Aí não seria de ilha, né? Seria de... Seria DX, né? Edizinidion decidida DX. Tá? A diferença do anterior é que antes era Lunig, terminava em I, né? Aí é sem valor. E Lunig, tornar sem valor. É. E no ligo é um substantivo. Ele- Nulig é um verbo, né? E o Sim. nuligo é um substantivo, é uma dissolução. Dissolução é um substantivo. Rompimento é um substantivo. Então, nuligo. O tornar sem valor é um verbo. Então, nulig. O Esperanto ele é específico nisso, né? Se você coloca o i, é um verbo no final. Se você coloca o o, é um substantivo. Se você colocar um a, vai ser um adjetivo. Obrigado. Eu gostaria que alguém depois me dissesse da minha hora, porque eu sou meio perdido aqui na hora, porque eu boto a tela inteira e eu não consigo ver a hora no computador. Aí eu tenho que estar olhando no celular, mas às vezes eu esqueço César, você de está olhar. controlando? Não, eu não anotei, não, mas posso ver. No meu relógio aqui ainda falta um tempinho. Também. Pelo meu relógio, faltam 8 minutos. Só? É de 1h30 às 2, não é isso? Não, Não, Perdão. César. Perdão, falei errado. Vai até 2h40. Agora quase me matou do coração. Olha que eu sofro do coração, hein, professor? Já operei, hein? O senhor já ligou para mim lá no hospital, hein? É isso mesmo. Desculpe. Não, estou Desculpa. brincando. O que é isso, professor? Brincadeira minha. São 45 minutos a partir de 13h30. É isso aí. Então, faltam 8 mais 15. o professor, Pois não? olha, eu acho que eu comi mosca aí, Oi, e eu vou Tereza. fazer uma pergunta que talvez você já tenha explicado. Pois não? A palavra casamento não é um substantivo masculino? Sim. Por que a Casamento. Nádia pediu feminino? Como é que não entendi Não, mas isso? aí tirou o eu- G. Eu vou... Mas por que essa palavra... Tereza, porque aqui era um Tá. casamento referindo-se a um homem. Aí, referindo-se à mulher, é que muda, entendeu? Eu vou A anulação do escrever colocando casamento na se tela. referia ao homem, a anulação do casamento. É do casamento de um homem, a anulação do casamento de uma mulher. Aí é que é eximidon, Ah, tá. tá? Aí Complicou, muda lá hein? o ili, né? Eu Em vez vou de explicar aqui na tela. Tá bom. Vou fazer aqui na tela. Então, aqui nós vamos botar um número maior, porque senão ninguém vai enxergar. 44. Edizídio é casamento, homem e mulher. Tá? Edizídio. Porque esse G aqui significa união dos dois sexos. A palavra... porque aqui, essa palavra aqui, eu vou começar por uma outra palavra. Por uma outra, não. Vou tirar esse G, para a gente entender bem. Vou tirar esse I aqui, e nós vamos fazer Edso. Só que aqui está errado. Aqui está errado e aqui está errado. Tá. Edso significa marido. Edso é marido. A esposa Edizino. É isso. Se eu colocar aqui o IN, esse meu quadro, ele... Tá ótimo, Altamiro, tá ótimo. Eu vou botar aqui embaixo. Edizino. É a esposa ou mulher, né? Esposa ou mulher, tanto faz. Então, quando eu quero falar, quando eu digo que Edso, é marido e mulher, é o casal, marido e mulher, Edso.
Laguedes ou esses em Nabalo. O marido e a mulher estavam no baile. Tá? Então, quando eu vou falar em casamento, eu pego a palavra edzo, né? E coloco o IJ aqui, o I e o G, porque isso quer dizer tornar-se casado. Aqui no caso do homem, porque era o marido, edizídio é tornar-se casado, ele. Se eu colocar aqui o edizini, nidio. Aqui eu tenho uma esposa. Sim. Errado. Edzini. Não, está errado, continua errado. Edzini. Edizinídio. Edizinídio. É só botar IN aí, bota o IN Está depois do errado Z. aqui. Aí. Não. Aí, isso. Eita. Edizinídio. Isso. Falta um I. Bota um I depois do Z. Falta um I aí. Edizinídio. Tá? Então, quando eu digo edizinídio, eu tenho o casamento dela, da Edizino. Aqui, ó. Edizino, tá? Edizinídio. Tá? Então, o casamento dela. Quando eu quero dizer que um casamento dos dois, eu vou colocar aqui edizídio, ídio. Edizídio. Aí tiro o J, porque é casamento, é no singular. É casamento dos dois. É um ato realizado pelos dois. Aqui é um ato realizado por ela, e no anterior que estava aqui era um ato realizado por ele. Tá bom? Isso é uma palavra meio complicada. E eu vou passar uns exercícios sobre isso e vai ficar para clarear, tá bom? Não digo hoje, porque hoje não vai dar tempo de eu preparar. Mas na semana que vem eu coloco, ou, não sei, uma outra ideia, talvez eu coloque de uma outra maneira para vocês. Tá? Ficou claro, Nádia, mais ou menos? Ficou, querido, ficou. Muito obrigada. Obrigada também. Essas estruturas no Esperanto, assim, dessa forma, assim? De formação de palavras? Não entendi. Tem muita estrutura no Esperanto com essa construção de palavras assim? Tem. O Esperanto ele trabalha com o que a gente chama de cometitas vortas, que junta palavras, ou junta sufixos e prefixos, e isso é um dos facilitadores do Esperanto. Porque quando você tem uma raiz, por exemplo, eu já falei da raiz san, que tem relação com saúde, e você bota sano, né? Que é saúde. Quando você coloca malsano, é doença. Você acrescentou apenas um prefixo e você já tem uma outra palavra. E você pode ir acrescentando ou tirando, e você vai tendo outras palavras, ou acrescentando com outras palavras mesmo. Né? Você vai o alemão é assim, né? Exatamente. Jawohl. Bom, longa. Alô? Longa. Longa quer dizer comprido, comprida, longo, longa. Quando aqui nós temos uma frase para exemplificar. Licreis lavortaram em netrelonga tempo. Eu repito, bom vôlei. Licreis lavortaram em netrelonga tempo. Netrelonga tempo. Em netrelonga tempo.
Quer dizer, ele criou o dicionário em não muito longo tempo. Numa tradução melhor, em um tempo não muito longo, né? Mas a letra, gente, em não muito longo tempo. Hegel, para dar um exemplo, aqui, essa palavra Wort, está aqui, ó, você está vendo eu marcando ela aqui? Wort. Vorto significa palavra, né? Vorto, palavra. Você acrescenta esse sufixo aqui, ar, que quer dizer conjunto, quer dizer... Grupo. Não, mas tem mais. Formador de coletivos. Coletivo. É essa a palavra que tinha faltado em português. Coletivo. Então, o coletivo, o dicionário é um coletivo, é um ajuntamento de palavras. Então, você formou uma outra palavra. Você tinha a palavra vorto e agora você acrescentou a palavra, acrescentando o AR, que dá a ideia de coletivo, você criou a palavra dicionário. Coletivo E o ONU é dicionário. Hein? Tem Um alguém coletivo de desenhando palavras aí que está aparecendo. Tem alguém desenhando aí que está aparecendo na minha tela. Minha Na de também, vocês a também está? Dalva. É a Dalva. Também está. Veio com assinatura, tá? Dalva Mutzi. Hã? Estava com assinatura, Dalva Mutzi. Deixa eu ver se engraçado. Não. Pensei que não se pudesse Já, intervir na sua Na tela. aula passada já aconteceu isso, mas de modo menos intenso. Bom, vamos à frente. Altamiro, por favor. Em vez de dizer em netrelonga tempo, como é que você diria em pouco tempo? Em pouco tempo. Mal longo. Em malmuta tempo, em malonga tempo. E na longa Malonga. malonga. Um espaço pequeno de tempo, malonga. Em malmuta tempo, em pouco tempo. Né? Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar o longa, que é um adjetivo, e vou transformar em um verbo de ação, né? Longig, que quer dizer fare ion longa, tornar algo longo. O que quer dizer alongar, tornar longo. Então, eu peguei um adjetivo... Hã? Pode ser estender também? Pode ser, mas estender tem uma outra tradução em Esperanto, uma palavra específica para isso. Mas a pessoa vai entender, se você escrever, mas não é a palavra correta. Você deveria usar uma outra palavra que é de maneira diferente. Tá? Então, uma frase para valoras longig lairadon orvide la sum levidion. Outra palavra complexa, com metita vorto, né? Sum levidion. Nós vamos ver depois. Valoras, eu repito, por favor. Valoras longig lairadon orvide la sum levidion. Eu vou dar a tradução primeiro, depois a gente vê a palavra ali. Merece, ou vale a pena, né? Ou tem valor, alongar a caminhada, a caminhada, para ver o nascer do sol. Então, merece, vale a pena, ou tem valor, ou seria bom alongar a caminhada para ver o nascer do sol. Leve quer dizer levantar.
Suno quer dizer sol. Id, tornar, fazer. Então, fazer com que o sol se levante. O fazer do sol se levantar. O sol se levantar. O nascer do sol. Então, sunlevidion é uma expressão em português que é o nascer do sol, né? O levantar do sol. O surgir. Isso é muito lindo, né? Muito bonito. Isso que eu ia falar. Bonito mesmo. O Esperanto é muito poético, é de uma beleza incrível. Quando o autor, o Erlo Gom, que é um suíço, ele tem livros maravilhosos, onde ele bota toda a poesia em texto. Você lê um texto e é uma poesia. É muito bonito. Outra frase. Livolas malongig lavoion. Ele quer diminuir, Livolas malongig lavoion. Lavoion. Ele quer encurtar o caminho. Livolas, ele quer. Malongig. Aqui, longig é alongar. Malongig é encurtar. Eu acrescentei um prefixo, mal, que quer dizer o contrário. O contrário de alongar é encurtar. Tá? Então, encurtar o caminho. Uma coisa que eu queria que vocês observassem é que todos os verbos formados com ig, eles são transitivos diretos. Exatamente. Só direto, então, né? Isso. Então, alongar a caminhada, encurtar o caminho. Então, nós temos aí os objetos diretos. Que, aliás, é tema do último vídeo que eu coloquei. Né? Pois é, posso fazer uma pergunta? Pode. Olha só, naquele vídeo sobre acusativo, você falou do substantivo e do adjetivo, que ambos iam com a terminação. Mas naquela frase, o pai comprou muitos livros. Isso. O muitos é um pronome indefinido e também vai ter a terminação de acusativo, né? Porque ele funciona como um adjetivo, né? Não é qualquer, são muitos, mas é uma pronome especificação. adjetivo. Exatamente. Mas mesmo que ele fosse um pronome, mesmo que fosse tio livro, me vides tio livro, eu vi aquele livro. Me vides tium librum. Então, todos dois, o tio, que é um pronome, que é aquele, também, eu não falei sobre tudo que vai para o acusativo, né? Eu usei bastante o adjetivo e o substantivo. E deixei claro que os numerais não vão para o acusativo. Né? Numeral não. Então, vamos entendi. Obrigado, Tereza. Bom, aqui eu ia fazer o que eu já fiz. Obrigado a você. Sum é o sol, leve é levantar, id é o tornar. Tá? E aqui o indicativo de substantivo e aqui o indicativo de objeto acusativo. De acusativo. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos formando uma palavra. Tá? E que você disse que é o O, hein? Que é substantivo? O O é indicativo de substantivo. É substantivo. E o N é acusativo. Acusativo. Se aqui fosse um A, ao contrário de O, seria um adjetivo. Sim. Né? Se a gente conseguir formar um adjetivo de sum levidium, né? Em Esperanto pode. Em Esperanto, teoricamente, se pode fazer adjetivo de todas as palavras, teoricamente. Se vamos conseguir traduzir depois, não sei.
O nascer do sol, o amanhecer, a alvorada. Alguém falou alguma Pode coisa? pode ser assim no feminino, mas não sei nem se... Bom, vou perguntar, Entendi. tá? Não, A pois não. elevação do sol seria feminino? A elevação. A elevação é masculino, né? A É elevação. A elevação. A elevação em língua portuguesa feminino. Mas em Esperanto eu acho que vai continuar. Não, nós não Vai ser leve, transferiríamos. Tereza. Vai ser leve mesmo. Hã? Não, eu falo em relação ao O, porque ele falou que se a gente conseguisse colocar o adjetivo... vai ser O, porque elevação é o substantivo, vai continuar O. Exato. Tá, mas esse O não define, não esquecer, esse O não define feminino ou masculino. Exatamente. Não, nunca. Não Sim, teria é só sentido. substantivo, né? Ou substantivo. Essa palavra sum levidio, ela não admitiria um feminino em Esperanto, não teria sentido. Tá? O levantar do sol. Mais uma observaçãozinha. Um cuidado no início para não se confundir os sufixos ig e id. Id é fazer-se. O id nós vamos fazer daqui após essa aula é o id, entra o id. Tá? Você vai dar um spoiler aí. O id é a próxima aula. Seria hoje, mas não vai dar tempo. Está nesse grupo aqui, nesse mesmo grupo. Mas é ele mesmo. Tá? Bom, vamos lá. Eu não sei se eu... Stig. Si é saber. Si é saber. Stig é fariqueio, cio, prio. É fazer que alguém saiba sobre alguma coisa. Isso quer dizer, em português, comunicar, informar, notificar, fazer saber. Né? Uma frase para dar exemplo. Ele stigs al mi la novajon. Ele stigs al mi la novajon. Eles comunicaram a mim a novidade. Né? Então, o IG... Se você trouxer, eu fecho a câmera mais pouco, tá? Hein? Eles me informaram da novidade. Então, vamos lá. Só um instantinho, Altamiro, por favor. Pois não, desculpe. Ok, obrigada. Pois não. Bom, sigo. Então, eu peguei o sig, que é verbo, e transformei num substantivo. Que é a comunicação, é a informação, a notificação. Tio, kion, onis, sigas. Observem aqui. Tio, aquilo que se comunica, se leva, se informa. Exatamente, se informa aquilo que se informa. E observem que o verbo ig, o verbo com ig, pede objeto direto. Olha o objeto direto aqui, kion. O sujeito oni, um sujeito indeterminado. E aqui um objeto direto. Né? Então, uma frase para identificar. Li ricevis la dolorigan sciigon pri la morto de la amico. Repito, bom vôlei. Li ricevis la dolorigan
amigo. Essa palavra stigo, ela precisa ser falada, todas as letras em esperanto têm que ser pronunciadas. Stigo é o S e o tso. É o S e o tso. Stigo. Tá? Stigo. A tradução, ele recebeu a dolorosa, aqui está escrito errado, eu vou lá para consertar. Eu hoje estou atrapalhando a aula de vocês. E ainda me enrolo aqui para colocar na posição certa. Acho que é aqui. Não. É aqui. Sim. Dolorosa. Isso. Que dolorosa situação, né? Esse Altamiro não é fácil. Bom, ele recebeu a dolorosa informação sobre a morte do amigo. Então, doloro é dor, tá? Doloro, com I, com O, né? Se eu pegar esse dolor e colocar um O, doloro significa dor. Quando eu coloco ig, eu digo que causa dor, que faz, que torna dor, que faz com que a dor exista. Então, doloriga é dolorosa. Stigo é informação. Se é saber, stigo é informação. Altamiro, eu vou ter muita dificuldade com isso. Não. Ao longo do tempo, a gente começa a entender melhor esse processo. É porque, em português, a gente não está acostumado com isso. Isso é uma dificuldade, realmente, inicial. Mas com a leitura, por isso é que eu digo que a leitura faz com que... Porque quando a gente lê, a gente é obrigado a ir ao dicionário. Indo ao dicionário, a gente vai começar a perceber essas diferenças. Então, isso, para mim, assim que vocês estiverem com a estrutura mais ou menos conhecida, deveriam começar a ler. Existe um livrozinho simples, que talvez seja encontrado na internet, chamado Carlo. Muito bom também, Carlo. Tá? E o Esperanto... Olha, o Esperanto Sem Mestre é o melhor de todos para esse momento agora. Tá? Eu acho que o tempo acabou também. Acabou? Acho que até já passou um pouquinho. Desculpa, até 12h20. Me perdoe. Isso. Agora nós temos o nosso companheiro. Eu peço desculpa a todos, especialmente ao professor Altamiro, por eu ter riscado a tela. É incompetência minha. Eu estava procurando a frase e fiz esse rabisco. Queiram desculpar-me. Não se preocupe. Não atrapalhou. Não dá para tirar isso aí? Eu não sei como, não consegui. Uma borrachinha. Estou aguardando a minha professora, que não está em casa, a minha neta. Quando ela chegar, eu vou resolver. Desculpem. Não tem uma borrachinha na tela? Quem é que está falando? Carminha. Você não tem uma borrachinha na tela? Pode ser que no mesmo lugar que você começou a rabiscar, tem um desenho de uma borracha. Obrigada, Carmen. Não gostei desse negócio de minha neta, não. Fátima, vou tentar já posso dividir posso dividir a tela? Pode sim, Saulo. Não sei se você já está como rosto. Não é 13, não? Não, é a dona Dalva que está falando que ela riscou a tela. Mas muito obrigado a todos pela presença. Não se preocupe, dona Dalva, porque isso não interferiu em nada. Um grande abraço a todos. Diz la próxima semana. Obrigada, Altamiro. Eu que agradeço. Obrigada, Altamiro. Obrigado, professor. Próxima.
Dalva tio okazas alla plej bonaj familioj de Londono. Obrigada a todos, uma boa tarde. Saulo? Sim, vamos a empezar. Isso. Vamos. Bem, vamos lá. Instituto de Espiritismo Culturo de Brasilo, la Evangelio lao Spiritismo, capítulo 1, tria e temo. Desculpem, na semana passada eu coloquei aqui capítulo 2. Na verdade, nós estamos no capítulo 1. Terceiro item. Parte, palavra esperanta, que significa parcialmente, né? Nós estamos estudando pequenas partes. Repetindo a frase de Luciano dos Anjos, la Evangelio de Cristo Iesu estas la scienzo de la senfino, nenio aldi comparigas ao comparigios, Luciano dos Anjos. Vocês vão ver mais tarde, então, com o Altamiro, que o sufixo id é fazer-se, fazer a si próprio o que está para trás na palavra. Quando ig é fazer a outro ou a outra coisa o que está para trás na palavra. O nosso texto do Evangelho em Esperanto está aqui. Se alguém, por acaso, pretender comparar com traduções oficiais, lembre-se de que eu traduzi esse pequeno trecho para que a gente utilizasse Esperanto de hoje em dia, né? Eu acho maravilhosa aquela tradução das obras básicas para o português, feitas pelo colega de profissão, engenheiro Guion Ribeiro. Acho aquele português maravilhoso, mas ele é de outra época. O mesmo acontece com traduções do Evangelho ao Esperanto. A que existe oficialmente é uma tradução feita já há algum tempo, então nós vamos encontrar uma norma de língua um pouco diversa. Então, nós estamos no número 3 do primeiro capítulo, e o que nós temos nesse número 3, na parte, observem aqui, parcialmente, que nós separamos para hoje, nós temos Iesu ne venis cele alla detruo de la legion. Tio estas, la legion de Dio. Venis plenumis gin, tio estas, disvolvi gin, doni al gi sian veran signifon, kai adapti gin ao la progressgrado de la homo. Tial ni vidas, en tiu legio, la principon de devoi al Dio, kai al la proximuloi, baso de lia doctrino. Concerne la legion de Moseo mem, li male changes ilin profunde, kai lau signifoi, kai lau la formo. Constante batalante contra o lamisuso de exterae practicoi, kai falsa interpretoi. Tra ia ein pli radicala reformo, li ne povis passigi ilin, ol ilin reducti al citiu sola prescribo. Ame Dion super ciui aferoi, kai vian proximulon kiel vim mem. Kai aldonante, ien la tuta legio, kai la profeto. Aqui nós temos uma frase, vamos repetir uma frase ela não está exatamente assim, mas vamos repetir aqui uma frase do Dr. Cláudio Conte, usada na sua última exposição, que foi: Pardono de avera practico, ludas favore al tio, quio estas en havita em la hipoteso de Gaia. O perdão, a sua prática verdadeira, joga a favor do que está contido na hipótese de Gaia. Não sei se lembram, o Cláudio estressou muito isso, né? Se o homem praticasse mais largamente o perdão, Gaia sofreria menos, porque haveria mais harmonia, etc., etc. Agora, eu vou mostrar, sempre procuro mostrar uma curiosidade aqui. Saulo, desculpe, só para... aqui o Venis Plenum
deve ser um erro de digitação, tem um S a mais, né? O prenúmeros. Isso, tem. Tem. Seria a nossa segunda curiosidade, porque a primeira é exatamente desse tipo. Vamos lá, só um minutinho. Isso, Venis Plenumi. É interessante que eu ainda há pouco estava falando com a minha esposa sobre isso. Inclusive em Esperanto, quando nós temos um verbo composto, só o verbo auxiliar é flexionado, como em língua portuguesa, não o verbo principal. Isso é o verbo vir cumprir. Vir cumprir, não flexionado para veio cumprir, o verbo principal não será flexionado, só o verbo auxiliar é flexionado. Mas tem mais coisa aqui para a gente corrigir. Observem bem. E que vai ficar sendo a curiosidade de hoje. Iesu nevenis cele alla detruo de la legio. Olha só, esse acusativo não existe aqui. Jesus não veio com o objetivo de destruir a lei, com o objetivo de destruir a lei. Só que eu não utilizei aqui o verbo, eu utilizei o substantivo, portanto, isso aqui não tem acusativo. Tio estas, la legio de Dio. Isso dá margem a um aviso interessantíssimo para quem está começando a aprender. Em língua portuguesa, nós não temos necessidade de indicar que uma ou algumas palavras fazem parte do núcleo de um objeto direto. Por isso, nós passamos a vida inteira, e isso é tanto pior quanto mais idade a gente tem, porque o hábito da língua portuguesa está mais arraigado ainda. Quando a gente precisa fazer isso em Esperanto, a gente constantemente falha. Constantemente falha. Porque alguma coisa no processo ler, escrever, está ligado, fortemente ligado ainda aos nossos hábitos em língua portuguesa. Então, eu diria, Iesu nevenis detrui la legion. Mas se eu disse, Iesu nevenis cele alla detruo, Jesus não veio objetivando, com o objetivo da destruição da lei, a lei não é objeto direto de ninguém aqui. Tá? Então, isso ficou sendo aí a curiosidade de hoje. Nosso tempo já vai terminando, nós vamos ler, então, o texto em português. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. E, encerrando já, nitiam predio, que ele setio dependo-se de Dio, sed tiam laboro, que ele setio dependo-se de mim. Oremos sempre como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhemos sempre como se tudo dependesse de nós mesmos. Aqui, nós vamos ver, por fim, estamos realmente terminando na hora certa, Niti uide Dio estas filoi, este verso está na prece sob o estandarte verde que Zamenhof compôs, né, para o congresso em Boulogne-sur-Mer, o primeiro congresso mundial de Esperanto. E aqui nós pedimos uma salva de palmas para o mestre, que se apresenta diante de nós. Para você também. É verdade. Obrigado. César. Obrigado. É a oração? Esquecendo da oração. Cristo Iesuo. A manteiga cai, a manteiga mastro. Ricevo
kiel ĉiam, niajn dankojn pro viaj instruoj, la instruojn kiuj ebligas al ni, aŭ almenaŭ donas al ni la oportunecon je vivi equilibre, pace, amante. Amém. Amém. A palavra em esperanto é amém. É A-M-E-N, ou então tielesto. Assim seja. Muito bom. Maravilha, Sal. Obrigado. Beleza. Obrigado.